de golpe de Estado. Mais do que isso com a cúpula, né? Mais do que isso com a cúpula das Forças Armadas do governo Bolsonaro. Essa reunião teria acontecido de forma secreta e, segundo a publicação da jornalista Belle Megali, do jornal o Globo e do UOL, Mauro Cid teria delatado o teor dessa reunião. Onde teria sido apresentada uma minuta de golpe, aquela que foi encontrada na casa do Anderson Torres, não se sabe se exatamente a mesma, mas essa minuta de golpe teria sido levada pelo assessor internacional Felipe Martins. Nessa reunião, Bolsonaro teria apresentado a minuta como uma alternativa para evitar a posse do hoje presidente Lula. E, segundo o relato da Belle Megali, que teve acesso a trechos da delação do Mauro Cid, que vem sendo mantida em sigilo, durante a reunião, o general, almirante, melhor dizendo, Almir Garnier dos Santos, teria se colocado à disposição, teria dito ao ex-presidente que a tropa estava pronta para aderir a um chamado de Bolsonaro. No entanto, o general do Exército, e aí lembrando que dependendo da data da reunião, a presença do general pode ter sido um dos dois últimos generais que eram comandantes das Forças Armadas, mas fala-se no general Freire Gomes, que ficou à frente desse cargo entre março e dezembro de 2022. Ele teria dito que não, porque, na verdade, segundo o general, isso seria um golpe. E aí há muitas repercussões dessa divulgação feita hoje. Muitas repercussões, tanto políticas quanto dentro do próprio governo. O ministro Múcio da Defesa foi às Forças Armadas e declarou agora há pouco o seguinte, que se as informações forem verdadeiras, elas não envolvem ninguém da ativa. Até o momento, ninguém da ativa, somente generais que fizeram parte de governos anteriores. Essa também foi a fala do senador Mourão, que era vice-presidente de Bolsonaro. Ele também minimizou essa suposta delação do Mauro Cid. E teve uma outra repercussão também, que foi o seguinte, a agência pública conseguiu o print de uma publicação feita pelo sócio de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Generoso, e nessa publicação feita numa rede social, ele confirma que houve essa reunião. A publicação aconteceu no dia 20 de dezembro, e aí tem explicitamente o Paulo Generoso narrando o que teria sido essa reunião. Ele diz abertamente, inclusive diz o que disseram os presentes, né? O que a cúpula militar teria dito para Bolsonaro. Reunião essa, uma outra informação também que já foi divulgada no início da manhã pelo jornalista Guilherme Amado, é que nessa reunião não tinha só cúpula, tinha também políticos do PL e do PTB. Não se sabe quem eram esses políticos, mas a especulação é que se tratavam de Roberto Jefferson e de Valdemar da Costa Neto. Cíntia, então vamos lá. Quem é o Paulo Generoso? Paulo Generoso é sócio de Eduardo Bolsonaro em uma empresa nos Estados Unidos. Essa publicação foi resgatada pela agência pública, que é uma agência de jornalismo e checagem, e divulgada hoje na rede social da Pública. Nessa postagem de 20 de dezembro, o Generoso confirma uma reunião que provavelmente é essa mesma que está na delação de Cid. Tem vamos aí o texto, isso, né? Vamos lá. Paulo Generoso diz o seguinte: em reunião essa semana com o alto comando das Forças Armadas, Bolsonaro pediu apoio para barrar o avanço do judiciário sobre os outros poderes e pediu para que a posse de Lula fosse adiada por 6 meses até que a equipe de juristas fizesse uma investigação sobre favorecimento a Lula. Freire Gomes foi contra e disse que não valia a pena ter 20 anos de problemas por 20 dias de glória,
e falou que não apoiaria ou atenderia o chamado do presidente para moderar a situação, mesmo após Bolsonaro apresentar vários indícios de parcialidade em favor de Lula pelo TSE e STF. Quer dizer, é mais um ingrediente que torna veraz, né, que traz veracidade a tudo que foi construído. Claro, isso não foi só depois da vitória nas urnas de Lula, isso foi uma construção dos 4 anos de mandato do ex-presidente. Isso foi uma construção de 4 anos de mandato do ex-presidente. E ao que, Cíntia, queria que você comentasse, o que eu entendi de tudo isso o presidente sim queria, muita gente do entorno sim queria, muitos civis da política deram o ok também, mas a resistência que encontrou foi no alto comando do Exército, especialmente do general Freire Gomes. O Exército, minha gente, é a maior das forças. Vamos lá, de 100% das Forças Armadas, o Exército é 85%. 15% é Marinha e Aeronáutica. E lembrando que na Marinha, o ex-almirante Almir Garnier era o mais entusiasmado com a possibilidade de uma interrupção na democracia. Foi isso? Isso, basicamente isso. E deixa muito claro o que vem se dizendo desde o início, que as Forças Armadas não embarcariam nessa tentativa de golpe, principalmente o Exército não embarcaria, e que isso o ministro Múcio vem tentando também esclarecer, até para evitar um tensionamento entre as Forças Armadas e o governo Lula, como estava lá atrás no início da posse de Lula. Ele vem sempre dizendo, essas pessoas são pessoas, é isolado, isso não é a instituição Forças Armadas, isso não é a instituição Exército. E há hoje dentro um consenso sobre que isso é real, tanto que cresce dentro de lideranças do governo. Hoje o senador Randolph Rodrigues fez uma publicação onde ele diz claramente isso, o seguinte, que o governo, que não se deve pensar em anistia para militares envolvidos, porque eles não representam a instituição, diferente do que aconteceu, por exemplo, no golpe militar de 1964, quando a instituição embarcou, a instituição participou, a instituição estava à frente. Dessa vez era diferente. Primeiro, que não se consolidou o golpe, e segundo, que não tinha a participação efetiva das Forças Armadas. Apenas era o que muitos consideram um delírio do ex-presidente, que não encontrou morada no Exército, nem mesmo na classe política como um todo. Questão de individualizar as condutas destes maus militares, que inclusive já deixaram a força. São hoje da reserva e a punição para eles deve vir primeiro da Justiça, no âmbito das investigações que o Supremo está fazendo, e depois, se couber, punições também na Justiça Militar. Só para fechar o tema, coloca aí, Nájila, a nota do advogado do Tenente Coronel Mauro Cid, César Bittencourt. Ele está dizendo que não pode dar veracidade ao conteúdo do que a imprensa divulgou hoje. Isso aqui é só pro forma, já que ele não pode fazer qualquer pronunciamento diferente disso daí, porque é o combinado com o Supremo Tribunal Federal, é o combinado no acordo de delação de Mauro Cid, que nada seja dito pelo cliente dele, no caso o Tenente Coronel Mauro Cid. França, eu quero ouvi-lo. Amadeu, inclusive, isso já gera repercussões, porque o Almir Garnier ele deve ser convocado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos do dia 8 de janeiro, já esse movimento na manhã de hoje, para solicitar a convocação dele para que preste depoimento, mas, claro, que se comprovando a veracidade desse trecho vazado do depoimento do Mauro Cid, nós observamos, fica cada vez mais claro o quão o Brasil esteve ameaçado, quão a nossa democracia esteve ameaçada, e pela figura, resistência de alguns bons militares que entendiam o momento, entendiam muitos, o França, perigo. porque Sim. foram a maioria, eles se sobrepujaram, né?
Justamente, mas eu me refiro ao alto comando. Aqueles que se cercavam ali no entorno do presidente, né? Sim, sim. Graças à resistência desses militares, do alto comando, da maior parte do alto comando das forças nacionais, a gente observa realmente que nos livramos dessa ameaça de golpe. Teve a tentativa dos atos do dia 8 de janeiro, são a prova. No entanto, se tivesse essa adesão das Forças Armadas, não teríamos como escapar de um regime totalitário da manutenção de Jair Bolsonaro à força no governo federal, que é o que as investigações têm demonstrado que ele queria. Vamos lá, Poliana. A Polícia Federal tem algumas informações ainda para bater, segundo a própria apuração da reportagem, inclusive se essa reunião se discutiu, essa minuta do golpe que foi encontrada lá com o Anderson Torres, que para mim foi a partir daquele momento em que ficou muito claro que existia algo sendo operado para destituir a nossa democracia, para destituir os poderes da República. Agora, como a gente bem vem falando aqui nessa discussão, o importante é identificar os indivíduos, todos eles, independente de qual repartição, órgão, qual força armada estava participando naquele momento ou integrava, e responsabilizá-los, para a gente justamente, como disse a Cíntia, para que as Forças Armadas não paguem por 1, 2 ou 3 indivíduos. Marta. É isso, Amadeu. Só pegando um gancho do que a Poliana falou sobre a responsabilização de 1 ou 2 indivíduos das Forças Armadas, eu acho que o trabalho agora é justamente esse, de conter os danos, né? Porque, querendo ou não, na minha avaliação, o uso político que Bolsonaro teve da instituição na política, na forma como ele lidava com a instituição, de alguma forma queimou o filme, né, das Forças Armadas. Só que, claro, agora o trabalho é de contenção de danos, porque a gente sabe que nem todas aquelas pessoas, claro, a maioria, como foi colocado aqui, a maioria dessas pessoas, desses militares, eles tinham boas intenções, e foi justamente por conta dessa resistência deles que um golpe de Estado não foi operado aqui no Brasil. Então, eu acho que ficou feio por culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Alessio? Amadeu, me pergunto o que falta, né, caso tenha provas realmente dessa delação que o Mauro Cid deu, dessa participação mais firme, mais presente, né, do ex-presidente Bolsonaro, o que vai ficar faltando ainda para colocá-lo como um dos principais responsáveis pelo 8 de janeiro? Porque até então, sequer convocado para a CPMI ele foi. E aí, falando também sobre essa questão dos militares, a gente viu realmente que muito não se esperava, né, dessa posição deles, não só no dia 8 de janeiro, mas esse processo que culminou no 8 de janeiro foi sistemático. A gente viu um presidente da República chamando embaixadores do mundo todo para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, já pensando talvez nessa possibilidade de golpe de Estado, que agora o Mauro Cid delata realmente essa possibilidade, que teve realmente essa intenção de desacreditar para, quem sabe, futuramente ser usado também como uma desculpa para esse possível golpe de Estado. Então, realmente, tudo que levou ao 8 de janeiro foi feito de forma organizada, sistematizada, orquestrada, e parece que agora a gente vai chegar realmente no principal ator desse movimento. Vamos voltar lá com a Cíntia, que ainda temos informações sobre o 8 de janeiro, Cíntia. O Wellington Macedo, terrorista, né? Ele queria estourar bomba lá em Brasília. Ele está pedindo socorro a senadores, deputados, a políticos ligados ao bolsonarismo. Cíntia, está me ouvindo? Bom, nós perdemos o contato com a Cíntia. Então mas nós temos aí o vídeo, não é? Então vamos ver o vídeo do Wellington Macedo. Ele está se dizendo, foi enviado pela Cíntia, ele está se dizendo abandonado por pessoas que o incentivaram a atos extremos, como, por exemplo, aliás, atos terroristas, como explodir uma bomba no aeroporto de Brasília para causar tumulto. Voltou? Pois não, Cíntia, fale aí do terrorista Wellington Macedo pedindo ajuda, se dizendo abandonado por quem o incentivou
a fazer terrorismo? Isso, ele está hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas, ele que é um blogueiro cearense, trabalhou com a ministra Damares no Ministério da Mulher e da Família, e ele era bem conhecido, aliás, no Ceará como fotógrafo, fez uma carreira importante como fotógrafo, mas acabou se envolvendo naquele episódio que é o mais terrível de todos, que é aquele que por um erro técnico não houve uma tragédia, que trata-se da bomba colocada dentro de um veículo para explodir nas proximidades do aeroporto de Brasília. E ele não fala, ele tem uma liminar para não falar, para se manter em silêncio. Foi muito questionado pelos parlamentares, porque, segundo os parlamentares, ele estaria agindo com deboche em relação aos parlamentares. E durante essa oitiva, o senador Rogério Correia recuperou um vídeo que ele fez, que ele, Wellington, fez, esse vídeo, em que ele pede ajuda, se dizendo abandonado por aqueles que eram seus aliados. É muita covardia desses deputados que usaram a nossa imagem para aquecerem em redes sociais. Muitos levantaram recursos com o nosso sofrimento e hoje viraram as costas para nós. Carla Zambelli, que fazia lives expondo um dos presos ainda em 2021, semanas depois se recusou a fazer uma foto com esse patriota que saiu da papuda de tornozeleira. Damares Alves, a ministra queridinha, aquela que mais aparecia, deixou todos para trás e desapareceu depois de eleita. Nicolas, o garoto prodígio de Minas, ainda está curtindo a sua lua de mel, enquanto famílias inteiras estão esfaçaladas. Suas esposas, maridos e filhos desamparados, com seus parentes presos ou escondidos. Foram 1.500 presos na papuda, patriotas escolhidos pelo Brasil e outros refugiados mundo afora. Eu estou entre esses que arriscou a vida, perdeu a liberdade lutando pelo nosso país. Estou longe da minha esposa, longe da minha família faz quase 5 meses, enquanto centenas de parlamentares covardes, cheios de regalias e com salário expressivo, se dobram ao sistema, estão omissos às nossas causas. São poucos os que têm a coragem de Magno Malta. Quanta covardia! Vocês nos deixaram para trás. Ai, meu Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Ático. Eu não imagino assim no dia que ele estava carregando lá a bomba para explodir perto do aeroporto, se ele tinha esse insight de pensar no povo brasileiro, de pensar de ser patriota. Ser patriota é explodir bomba em gente inocente que não tem motivo nenhum para ser agredido, para ter a vida em risco. Esse deve ter sido um momento marcante desse depoimento que continua, né, Cíntia? Sim, foi um dos momentos, mas teve também alguns embates, né, com a Jandira Fegali, né, que reclamou que ele estava debochando, e a Elisiane Gama, que também pegou muito pesado em relação a follow the money, né? A Elisiane trabalha com essa questão do dinheiro, ela segue o rastro do dinheiro, e ela levou lá na CPI a informação de que ele e a esposa, o Wellington e a esposa, conseguiram comprar veículos avaliados em R$300 mil, isso num período de 1 ano, eles compraram esses veículos, e ela quer saber de onde veio o dinheiro, já que é incompatível com a renda. Depois foi até confirmado que ele não tem dinheiro, tanto que ele estava reclamando, porque ele vivia de arrecadar Pix,
dos patriotas para conseguir o canal dele de YouTube, né, para poder injetar dinheiro no canal, para poder ter engajamento. Ele vivia disso e ele preso não podia mais fazer isso. Então, como ele conseguiu dinheiro e de onde veio esse dinheiro, né? Como ele conseguiu, quem deu, se foi através dos Pix das pessoas, para poder fazer toda aquela questão envolvendo a bomba que acabou não explodindo, felizmente. Vou repetir aqui. O dia da invasão à sede da Polícia Federal em Brasília foi 12 de dezembro, foi, Cíntia? 13 de dezembro? O dia da diplomação do Lula. Foi em dezembro, eu não lembro exatamente. Foi no dia da diplomação. Pois é, dia 12 11, ou 13, eu acho, não? 12 de dezembro, acho que foi isso. Quer dizer, eles queimaram ônibus aí em Brasília, jogaram ônibus em cima de viaduto, invadiram a sede da Polícia Federal. Isso é patriotismo? Depois tem um caso aí do Wellington que queria estourar uma bomba perto do aeroporto. Patriotismo, 22 de dezembro. Patriotismo? E depois os atos que todos vimos do 8 de janeiro. Patriotismo, amor à pátria, amor aos brasileiros, é isso? A manifestação genuína de amor a quem gosta do seu país e da sua gente é essa? Nunca. Vamos, Cíntia, agora com uma coisa mais leve, que é uma movimentação aí dos ministros falando... na internet existem as trends, né? Essa é sobre o turismo. Isso, challenge, né? Desafios que eles estão usando a popularidade dos ministros. Tem ministros que são celebridades, é o caso do Flávio Dino, é o caso da Aniele Franco, da própria Sônia Guajajara, o Silvio Almeida. Então, esse pessoal tem muito engajamento na internet. E aí, uma boa ideia da Embratur, através do Marcelo Freixo, foi exatamente engajar esses ministros. E aí eles são desafiados por outros ministros para falarem sobre o turismo, um lugar que eles já foram no Brasil. É claro que cada um puxa a sardinha aí para sua brasa, ou a brasa para sua sardinha, não sei como é o ditado direito. Cada um fala de um jeito, né? Mas cada um fala do seu estado. O Flávio Dino falou do Maranhão. E o Wellington Dias falou, claro, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, falou do Piauí. Aliás, estou reparando agora que o Flávio Dino está usando a mesma gravata do presidente Lula, né? Gravata verde e amarela. A gravata, bem sintonizada. A gravata Vem Supremo, é o nome dela. Vem Supremo. E aí tem o Wellington, então, falando da Serra da Capivara. A gente tem uma ediçãozinha com várias participações. Vamos lá, Nájila? Oi, pessoal, eu sou Alexandre Padilha, estou cumprindo aqui um desafio feito pelo meu amigo Marcelo Freixo, pelo ministro do Turismo Sabino. Estou vestindo a camisa do Corinthians. O Corinthians é mais do que um time de futebol, é uma expressão de trabalhadores brasileiros. Foi criado por operários da cidade de São Paulo, no começo da industrialização, e sempre foi o time do povo. Essa camisa é uma alusão à democracia corintiana, um movimento de jogadores e da torcida do... Lembrar o que a nossa pátria tem de bom. E quero dizer a vocês que o Maranhão é um estado belíssimo, todo mundo sabe, São Luís, patrimônio da humanidade, Lençóis Maranhenses, tantos locais maravilhosos, e hoje eu quero indicar mais um, Chapada das Mesas, no sul do Maranhão. Uma região que tem a marca do ecoturismo, do turismo de aventura, a beleza da Chapada, a beleza das cachoeiras. Oi, pessoal. O Ministério do Turismo lançou um desafio para que a gente pudesse falar um canto do país que todo mundo deveria conhecer. E a minha excelentíssima, maravilhosa ministra da Cultura, Margarete Menezes, me desafiou ontem para eu chegar aqui com a minha camiseta e falar. Bom, como vocês podem ver, estou aqui com a minha camisa do Circuito da Herança Africana, lá no Rio de Janeiro. E eu estou passando aqui para convidar vocês, primeiro para conhecer a cidade maravilhosa. Venha conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara. Venha conhecer esse complexo aqui do Cânion dos Vianas, o Parque Nacional Serra das Confusões. Ali você conhecer o Museu do Homem Americano, que conta a história da ocupação da América. Não foi pelo Estreito de Bering. Quando eles chegaram aqui, já tinha gente aí bem avançado há mais de 30 mil anos. E veja só... Oi, gente. O Brasil ressurge como um grande atrativo turístico mundial.
Aí, então, vocês gostaram mais de qual, Marta? Wellington Dias, né? Puxar a sardinha. A Poliana. Esse nome americano, mas sou doida pra conhecer a Chapada das Mesas. Chapada da... Vai, Franci. É Piauí, né? Serra da Capivara. Piauí, Fica aqui com nossos estados, Piauí e Maranhão também, muitos pontos turísticos Nosso Piranhão, belíssimos, né?